Eu sempre falo isso no canal, isso é uma verdade, né? Porque as histórias reais, muitas vezes, elas são muito mais aterrorizantes, muito mais absurdas do que uma história de ficção, uma história criada ali com personagens inventados, etc. Essa história aqui, A Garota da Foto, que é um documentário da Netflix, é a prova cabal disso. Porque eu juro pra vocês, quando terminou o filme eu precisei, sei lá, tomar um banho, sabe? Aquela coisa pra limpar, porque é tanta maldade, é tanta crueldade, é tristeza, são revelações o tempo todo, que é um negócio que marca a gente e que a gente pensa como que o mundo ele pode ser cruel, ou melhor dizendo, né? Como pessoinhas podem ser verdadeiros monstros por aí. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar de um filme avassalador, de um filme chocante. Tem muita gente comentando, repercutindo e com razão, porque é uma história sinistra, meu amigo, que é do filme A Garota da Foto, um documentário recente, original da Netflix, da Skye Borgman, que é uma documentarista que fez aquele Sequestrada à Luz do Dia em 2017, entre outros documentários. Agora ela volta para contar essa história aqui de uma maneira elétrica, energizante, que vai exigir bastante de você e que vai te surpreender bastante também. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também. Seja membro do Refúgio Cult, claro, se você puder e quiser, que ajuda demais o canal, dá acesso a conteúdo antecipado, participa de lives exclusivas para os membros e deixa o seu like aqui, que esse é de graça, rápido e ajuda demais também. O filme começa em 1990, nos Estados Unidos, na beira de uma estrada ali, tem uma moça quase morta, né? Ela supostamente sofreu um acidente ali, ela é levada às pressas para o hospital, eles conseguem achar ali o nome da moça, que é Tonya, ela tem um marido mais velho que ela, o Clarence, tem o filhinho dela pequenininho ali, o Michael, né? E ela tá ali, ó, entre a vida e a morte. E a premissa já deixa bem claro ali nos primeirinhos minutos que, infelizmente, Tonya acaba morrendo. Lucas, é isso e tal? Meu amigo, isso aqui é só a pontinha do iceberg, porque o documentário ele vai explorando aos poucos, ele vai quase que em gotículas que vão surgindo o tempo todo, de 5 em 5, 10 em 10 minutos, com novas revelações. Tonya não é quem ela parece ser, tem vários segredos bizarros sobre aquela família ali, aqueles três. O menininho, o filho dela, é sequestrado. Qual que é a do tal marido dela, o Clarence, que é um cara estranho, suspeito, e o passado desses três, né? E muitas outras revelações que vão surgindo, e eu tô me segurando aqui para não falar, para não estragar a sua experiência, que é um negócio de explodir cabeças. É um negócio inacreditável. Você fala, não é possível. Um roteirista, ele não criaria situações tão absurdas uma atrás da outra, mas pior de tudo, você sabe o que é? Por mais que a gente falar, meu Deus, eu não consigo acreditar, mas a gente já viu cada bizarrice, né, na vida real, as pessoas cometem coisas tão bizarras que é quase o cotidiano mesmo. O trabalho aqui da cineasta Skye Borgman é essencial porque ela trabalha de uma forma muito dinâmica, muito sagaz, perspicaz, né? Ela vai intercalando muito rápido as imagens entre simulações, né, do que vai acontecendo, do que aconteceu, também com entrevistas de amigos dos envolvidos, dos investigadores, de pessoas, né, que de alguma forma têm ligação com aqueles personagens e que vão entrando na história aos poucos. A edição, né, ela é muito detalhista, ela cria essa atmosfera, esse clima de suspense investigativo, né, ressaltado, claro, a trilha sonora acompanha muito bem essa narrativa que eles vão contando. E aí você pode perceber
que por mais que seja uma história real, a gente está vendo, presenciando algo que aconteceu, a maneira como esse roteiro aqui do documentário, digamos assim, né, a montagem dele é estabelecida, é como se fosse um longa de ficção, né, como se fosse um suspense, um thriller e até de vez em quando um filme de terror psicológico. Literalmente você tem início, meio e fim. E aí, óbvio, né, eles vão segurando muitas informações, vão distribuindo ao longo do filme intencionalmente para te deixar na ponta da cadeira, não acreditando como aquilo pode ser possível, mas o filme sempre traz a gente, ó, essa reportagem aqui, ó, esse arquivo, olha essas fotos. E aí, eu vou fazer um parênteses aqui, na verdade, porque o nome do filme, A Garota da Foto. Sim, tem uma foto, né, de um cara adulto, de uma menininha, que é parte do grande segredo, do grande absurdo, do crime que foi cometido aqui. E, na verdade, se a gente for fazer um cálculo final, não se trata apenas de um crime, são vários deles, incluindo morte e sequestros. He was an expert in being on the run and knew how to conceal his identity. E é um filme que, quando terminou, me fez pensar como o ser humano, como a gente, eu, você que tá aí, o nosso psicológico, ele é apegado a certas coisas e como pessoas, muitas vezes, né, sem orientação, caem num tipo de vida, vivem aquela vida numa bolha tão fechada que a pessoa nem imagina que aquilo é um pesadelo, que aquilo é um inferno, sabe? A pessoa, ela aprende a viver, a sobreviver dentro daquele caos. E é muito triste pensar isso, né? O abuso que acontece, e isso não só nesse caso, mas nos milhares ou milhões que já aconteceram na história, né? Que é um negócio realmente lamentável, cruel, né? O fim do filme, depois que acabou, eu fui pesquisar várias outras coisas. Eu senti falta no final deles desenvolverem algumas coisas que eles já estavam trazendo muito no filme. Parece que no fim eles deram uma esquecida, sabe? Que eu vou falar na parte com spoilers. A Garota da Foto é um acerto da Netflix por retratar muito bem o que de fato aconteceu e mostrar para o mundo, né, essa história, porque essas coisas acontecem e muitas vezes a gente não faz o menor sentido, nunca tinha ouvido falar. Então a maneira como eles concebem isso com o resultado final realmente é muito satisfatório. É por isso que eu dou uma nota 8.5 para A Garota da Foto. É aquela coisa, né? Essas histórias são aquelas que os roteiristas de ficção podem até não criar, mas eles vão se basear, né? Eles vão criar personagens tão ruins quanto, tão maldosos quanto para suas histórias aí no futuro. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. She was a wonderful mother. She was so engaged with him. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Vamos lá, depois da morte da Tônia, tem uma amiga dela que é entrevistada. Inclusive, Tônia trabalhava num clube de stripper, né? Tem algumas amigas que trabalhavam com ela e tal, que dão entrevistas. E elas mesmo foram atrás e descobriram que o nome verdadeiro dela não era Tônia, né? Daqui a pouco a gente vai adentrar mais a isso. O Michael, o filhinho dela, ele foi adotado por um casal depois da morte da Tônia. O Clarence, que supostamente era o pai, né, do menino, era o marido da Tônia, ele tava louco atrás do moleque, perseguindo o moleque, querendo o moleque de todo jeito. O menininho não gostava do pai de jeito nenhum. Até que um certo dia, Clarence simplesmente entra na escola que o menino tá, sequestra ele, leva o diretor da escola também, né? Pega ali a caminhonete do cara, abandona o cara numa floresta e leva o menino, né? Foge com o menino. Enquanto a polícia está investigando o Clarence, eles descobrem, olha só,
que o nome dele verdadeiro não é Clarence, né? O cara é um criminoso, já fez vários tipos de crime, né? Desde sequestros, assaltos, etc. Foi preso várias vezes, né? Era um cara definitivamente extremamente problemático em termos psicológicos. In 1962, he abducted a girl. Em paralelo, e o filme ele vai fazendo essas transições, né, do que aconteceu lá em 1990, antes de 1990, nos tempos atuais, então é importante estar atento a isso. E aí, quando a Tônia morreu, uma amiga dela do ensino médio viu a foto dela, né, falando ali sobre o caso, suposto atropelamento, etc. E ela falou, não, essa não é Tônia, essa é Sharon, né, é como ela havia conhecido a moça no ensino médio. Então elas eram muito amigas, o pai da Sharon era um cara esquisito, era rígido. Nessa época, pouco tempo depois, a Sharon, ela ficou grávida, né, e aí a gente tem uma das grandes revelações desse documentário aqui, que na verdade o pai da Sharon é o Clarence, que é lá em 1990 o marido da Tônia, né? Então o pai dela casou com ela. Esse era mais um motivo, né, para eles mudarem de nome. Eles pegaram o nome de pessoas que tinham morrido, né? Então a Sharon virou Tônia, o cara virou o Clarence, né? E inclusive o nome real, verdadeiro mesmo do tal do maldito Clarence é Franklin. I was like, no, that was her father. Até que temos mais uma nova revelação na narrativa do documentário. É a foto do Franklin, né, e uma menininha loira. Adivinha quem é essa menininha loira de 6 anos ali na foto? Sim, ela, Cheryl, Tônia, que nem é Cheryl e nem é Tônia, sabe por quê? Ela foi sequestrada quando era criança, tá? Então o cara não é pai dela de verdade, né? Ele criou ela esse tempo todo como sua filha e lá na frente acabou casando com ela também. Franklin acaba sendo, lá em 1996, preso pela polícia. Michael, o bebezinho, não é achado. Para os investigadores, ele provavelmente deve estar morto. O Franklin, ele não admite isso, né? Fala que o menino não morreu, diz que deu o menino para um casal de ricos, mas a polícia não compra a história. E aí a gente vê o julgamento do Franklin, ele acaba pegando 52 anos de prisão. Não, e sempre tem mais podridão, né, que eles vão revelando ali sobre esse caso. Você pensa assim, não, ele não pode ter feito uma coisa tão ruim quanto, tão pior, e ele vai lá e faz. Porque depois que ele é preso, na caminhonete que ele tinha fugido lá, sequestrado o Michael, eles encontraram fotos de jovens ali, né, sem roupa. E uma delas era a Cheryl. Cheryl era uma moça que era amiga de Sharon / Tônia, que trabalhava lá na boate também. Ela teve um caso com, né, a menina, a garota da foto, né, porque eu vou ficar falando a Sharon / Tônia, né. E aí o Franklin acaba matando essa Cheryl, né, enterrou ela em um determinado lugar e fugiu. Como ele já foi capturado, eles somaram o que ele tinha feito até então com o assassinato da Cheryl e dessa vez ele pegaria pena de morte. Parecia tudo resolvido, mas eles não tinham algumas respostas aí, respostas importantes, que era quem de fato era Sharon, porque se o nome dela não era nem Cheryl e nem Tônia, né, da onde que ela veio, quem são os seus pais, aonde que tá o menininho, o Michael, que foi sequestrado lá pelo maldito Franklin. Foi aí que o jornalista Matt Burkbett, não satisfeito com a resolução do caso, foi atrás dessas respostas, não encontrou de forma alguma as origens da Sharon e só um cara podia ajudar ele. Quem é esse cara? Franklin Ford, que estava lá preso. Então ele foi entrevistar
o criminoso, né? E ele disse que o cara era meu amigo safo, viu? Não desviava das perguntas, dizia que não era o culpado, negou até a morte, né, o assassinato da Cheryl. Infelizmente, ele não conseguiu uma confissão. O livro foi publicado em 2004, só que o livro ele fez tanto sucesso que a internet, várias comunidades, várias pessoas começaram a investigar, começaram a publicar, começaram a ir atrás, né? Então se tornou uma busca quase que global pelo caso. E aí apareceu uma filha da Cheryl, da nossa garota da foto, que morreu lá no início da história, né? O suposto atropelamento. E aí fica evidente também que o Franklin, né, matou Sharon. Ó, e não confundir os nomes, tá? Cheryl é a amiga da Sharon, que é a principal nesse caso aqui. Então a filha da Sharon, a principal no caso, é a Megan, né, que já tá com mais de 30 anos e tal, que foi dada para adoção enquanto Cheryl estava lá com Franklin. Para você ver que a menina ficou grávida várias vezes, né, e o maluco queria se livrar dessa nova criança a todo custo, né? E a Megan, a menina, foi criada ali pelos seus pais adotivos, né? Teve ali uma mãe que foi muito presente em sua vida, né? O documentário mostra ali sua trajetória. 2 agentes especiais do FBI conseguem então uma confissão do criminoso, o Franklin. Ele revela o nome, a origem da Sharon, que tem o nome real de Suzanne Sevakis, né? Ela tem os seus pais que tiveram ela muito jovem, né? A mãe dela tinha ali 17 para 18 anos. O pai também era muito novo, foi mandado para o Vietnã. E aí a família ficou muito disfuncional, porque a mãe dela conheceu um outro cara, engravidou de outro cara, teve mais 2 filhas. Ela depois se separou desse cara, não teve condições, ia botar as meninas para adoção. E nesse momento de fragilidade, a mãe verdadeira, agora a gente trocou Sharon e Tonya, que é a principal, por Suzanne, tá? Que é o nome verdadeiro da garota da foto. A mãe dela então conhece o Franklin, olha só, diz que conheceu numa igreja, né? O cara invadiu a igreja ali para infernizar a vida dessa mulher. Eles moraram juntos, foram casados em 1974, se eu não me engano. Ele, para variar, era o quê? Violento, abusivo, sequestrou as 3 meninas da mãe, deixou 2 delas no orfanato. E a Suzanne, né, foi a que ele criou, a que, meu Deus, infernizou a vida, né? E aí tem umas observações aqui do autor do livro, da filha, a Megan, da mãe adotiva da Megan, né? Falando que a mãe real da Suzanne parece que não fez muita questão, não foi atrás da filha, né? Saber onde que a filha poderia estar, né? Apesar de que pessoas sofrem de maneiras diferentes, mas realmente é muito estranho, né? O documentário deixa aquela coisa que nem sempre essa menina foi procurada ou demorou demais até esse caso realmente ter uma solução. Lembrando que tem alguns casos que, coitados, nem solução tem, né? E aí, lá em 2017 só, que eles trocaram o túmulo da Sharon, coitada, que tinha lá só um nome, era super vago, por uma lápide com o nome completo dela, Suzanne. E aí eles fazem um encontro ali, né? O pai da Suzanne, né? O pai biológico mesmo, verdadeiro dela, tá presente, tá velhinho já, encontra a neta, né? A Megan. E aí você pode me perguntar, Lucas, e o Michael? E o menininho, o filho lá da Suzanne e tal, que desapareceu, que o cara sequestrou? Pois é, em certo momento, o Floyd fala que matou o garoto. Deu 2 tiros, né, 2 disparos nele, enterrou em um determinado lugar. E detalhe, né, o Michael, ele nem era filho biológico desse doido, né, um psicopata, o cara é maluco, né. Ele era filho, provavelmente, lá dos clientes, de um dos clientes do clube que a Suzanne trabalhava, quando ela era Sharon. Tear
tears and sadness from a family who abruptly lost a child. E aí eu achei um negócio muito bonito, porque a filha da Suzanne, né, a Megan, tava grávida nessa época ali que eles trocaram a lápide da mãe dela, né, a mãe biológica e tal, e ela colocou o nome do filhinho dela de Michael, o irmão dela falecido há muito tempo que ela nunca pôde conhecer. Eu senti um pouco de falta deles darem mais informações ali sobre o Floyd, né, sobre o criminoso, porque eles focaram muito, porque a história também gira em torno dele e da Suzanne. Só que aí eu fui pesquisar. Vaso ruim não quebra, né? Você vê, ele foi condenado à morte, só que o processo é muito longo, leva anos e anos, até de fato a execução em alguns casos. E o Floyd está vivo até hoje, preso no corredor da morte, esperando a sua execução, que não tem data marcada. Pode ser que seja daqui um mês, pode ser que seja daqui um ano, e ele está com 79 anos de idade. Mas é isso, meus amigos, é uma história longa, com muita coisa e triste demais. E você, o que você acha de tudo isso? O que você achou de A Garota da Foto? Você já conhecia, por algum motivo, essa história toda? Você sabe de outras histórias, outros documentários de True Crime também tão marcantes quanto? Deixa aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos aqui do canal, ó, estão aparecendo aqui do meu lado, é só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço e até mais.